Olá, olá, olá! Como é que vocês estão? Estamos começando a lição número 9. Coincidentemente, vamos falar sobre Hebreus capítulo 9. Você que me acompanha constantemente sabe que sempre no início da semana eu dou aquela forcinha para que você possa, antes de começar o estudo, ler o capítulo inteiro, assim, do início ao fim, para que você tenha uma noção geral do que é que nós vamos estudar, beleza? E hoje eu quero falar sobre 2 pontos. O primeiro deles tem a ver, inclusive, com a tirinha, com essa ilustração que vem no início da nossa lição. Perceba o seguinte, as pessoas que estão caminhando, elas estão caminhando sobre uma sombra, que é a sombra da cruz. Ao mesmo tempo que é uma sombra, também é uma ponte que une a cruz à Nova Jerusalém, a salvação. Mas além deles estarem passando por essa cruz, estarem caminhando por essa ponte, eles, para chegar naquela ponte, eles também passaram pela cruz. Eu acho que o artista foi muito feliz em desenhar dessa forma, porque essa é a sua experiência com Cristo e a minha também. A nossa salvação passa pela cruz. A gente ali recebe a justificação de Cristo, recebe o perdão dos nossos pecados e através agora do amor de Cristo, através do exemplo de Cristo, a gente continua a nossa caminhada. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar e destacar da nossa lição de hoje. E o segundo ponto tem a ver com o seguinte: quando você imagina aquelas pessoas que estavam ouvindo o autor de Hebreus, você não pode esquecer do seguinte: o autor estava argumentando alguns pontos super importantes e dizendo, olha, Jesus que morreu na cruz, ele era o Cordeiro de Cristo que tira o pecado do mundo. Só que aquelas pessoas, elas também iam ao templo e viam ainda o sacrifício dos animais. Então eles ficavam entre o que eles estavam aprendendo e aquilo que eles já estavam vivendo. E aí eu estava pesquisando um pouquinho sobre isso no comentário adventista e apareceu um negócio muito legal. Olha só que interessante. Os serviços ainda eram exercidos no templo, dos quais muitos dos judeus cristãos ainda participavam. Aí olha só, presta atenção. Só aos poucos foi que esses judeus convertidos vieram a compreender que os tipos do sistema cerimonial tinham sido cumpridos em Cristo. Minha atenção aqui, e a sua atenção eu quero chamar pelo seguinte: às vezes, uma pessoa vem para a igreja, a gente prega para elas e a gente quer que ela aprenda tudo de uma vez e que ela comece a cumprir tudo certinho, como se ela não tivesse uma vida anterior, uma vida pregressa e que o conhecimento fosse crescendo. Gente, a gente tem que ter paciência espiritual com as pessoas. Às vezes a gente ensina e a pessoa não entende quão profundo é aquele ensinamento e ela vai levar um tempo. Vamos ter paciência, porque quando a gente tem paciência, a pessoa vai amadurecendo espiritualmente e ela vai crescendo. Ou seja, vamos ter paciência com a gente e também com os outros. Amanhã a gente continua a nossa conversa.